fala a palavra. Desunião, misericórdia. É assim que acontece, né? Aleluia. Amém. Diga, irmão. Então, é assim que acontece, né? Com a língua da gente, porque trabalha muito rápido a mente e também trabalha muito rápido a língua. Mas seja louvado o nome do Senhor. Vale um glória da igreja, um amém? Amém? Glória a Deus. Vamos pegar a palavra de Deus e abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12. Glórias a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Estou muito feliz. Amém. Sentindo a falta do pastor Geraldo, né? Quem está sentindo a falta do pastor Geraldo, fala um amém. Ah, que maravilha. No final aqui eu vou gravar a Júlia não está sentindo falta dele nada, né? Ele não veio para lá, pastor Geraldo. Né? Nós vamos gravar uma pequena record aqui, né? Para a gente mostrar para ele que nós estamos com saudade dele. Amém, meus irmãos? Amém. Essa saída do pastor assim é bom, irmãos. É bom, sabe por quê? Porque aumenta mais ainda a demonstração do nosso amor por ele. Amém? Eita glória! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo aos Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante. A palavra de Deus está dizendo assim, quem puder ficar sobre os pés, rapidinho, depois vocês vão tomar uma assento. Está dizendo assim a palavra de Deus, Romanos 12, 3 em diante. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E o último versículo, ao 12, está dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E a igreja noiva do Cordeiro, vão dizer comigo um amém aí, amém? Glorificado seja o Senhor. Por favor, vocês vão tomar o assento de vocês em nome de Jesus. Quero não ser muito demorado, mas bem objetivo e entregar a mensagem que Deus ele tem para as nossas vidas. Amados, este texto é um texto muito importante, dentre tantos textos na palavra de Deus. Sabemos muito bem que aqui no Novo Testamento, muitas das epístolas, principalmente as chamadas epístolas pastorais, que o apóstolo Paulo, ele direciona a dois pastores. Um deles se chama Timóteo, um jovem que andou com Paulo e foi ensinado por ele. O outro, Tito, que é a primeira, segunda epístola a Timóteo e a epístola, a carta escrita a Tito. Também outras passagens e cartas que aqui estão, que são também chamadas de epístolas, vão nos ensinar várias doutrinas sobre a salvação, sobre a regeneração, sobre a vida diária pessoal nossa com o nosso Deus, sobre
o valor do sangue de Jesus, são tantas doutrinas. Vai ensinar a igreja como ela deve se portar, como ela deve adorar, como ela deve obedecer. Essas epístolas são preciosíssimas, principalmente para nós, que somos a igreja, que entendemos qual é a missão da igreja após Jesus ter vindo a esta terra, ter deixado os apóstolos, e eles começaram, lá no livro de Atos, Apóstolos registra sobre isso, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aquela festa maravilhosa de 50 dias, que eles comemoravam, sabe o que? A saída do povo do Egito e a libertação, e agora livres para adorar a Deus e receber a bênção do Senhor na terra prometida. Então eles festejavam, eles adoravam, eles bendiziam o Senhor. Viam judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro, até Jerusalém, onde estava o templo, o lugar central da adoração, a cidade santa, o lugar que Deus escolheu para então liberar a bênção sobre a vida do seu povo. E estes homens ali, quando estavam naquela festa, quase terminando a festa, recebem a visitação no cenáculo do Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, ele é tão poderoso e maravilhoso, que diz que ele não só ficou num compartimento da casa, do cenáculo. O Espírito Santo, ele tomou todo aquele ambiente. Lá fala que ele tomou, encheu a casa e não ficou ninguém. Todos foram cheios do Espírito Santo, o Espírito da promessa que o profeta Joel já havia profetizado, que nos últimos dias o Senhor derramaria com abundância do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos, visões, os jovens seriam boca profética nos últimos dias. Se cumpre na vida destes. Eles começam a pregar, os apóstolos, primeira pregação, quase 3.000 almas, depois mais almas vão agregando, e a igreja do Senhor vai crescendo. Mas, escuta bem, para que este grupo chamado igreja do Senhor, os que são tirados para fora, de dentro do pecado e para fora agora da comunhão, e agregarem em comunhão na presença de Jesus, eles precisavam passar por um momento de instrução. Irmãos, toda constituição, ou melhor, toda instituição organizada, toda companhia, tudo secular lá fora, precisam de normas. Aqui a casa de Deus também, que é uma igreja, uma instituição divina, uma instituição na terra representando o Senhor, precisa também ter organização. E aí Deus levanta um dos chamados, que escrevem pela pena do Espírito Santo, chamado escritores bíblicos, o escritor chamado apóstolo Paulo. E ele vem trazendo muitas recomendações. Uma delas aqui é esta recomendação do capítulo de número 12, aqui na epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele vem carinhosamente dizendo assim no versículo 1: portanto, rogo-vos, meus queridos e meus amados irmãos. E ele diz ainda mais: pela compaixão que Deus tem para conosco, que nós possamos apresentar os nossos corpos, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele dá uma outra recomendação falando o seguinte: e que nós não venhamos conformar com este mundo, que nós saímos dele, mas que nós estamos vivendo nele. Ou seja, espiritualmente falando, saímos do mundo porque éramos escravos do mundo, do pecado, do sistema diabólico de Satanás. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, com este sistema espiritual. Mas ele fala também: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, agora que vocês saíram da escravidão e estão agora na liberdade de Jesus, vocês precisam ter uma mente transformada para entender o que? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é bom, irmãos, não mais ter vínculo, não mais ter aliança, não mais ter cadeias nos prendendo com o pecado, com a sujeira, mas agora livres para poder entender, aleluia, entender a lei do reino de Deus, entender as coisas espirituais, que diz o apóstolo Paulo também aos Coríntios: parece loucura,
Parece que nós estamos aqui dentro, as pessoas nos acham louco, mas diz que o poder de Deus para nós torna-se sabedoria. As coisas loucas de Deus, espirituais de Deus, do reino de Deus, tornam sabedoria. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 2, que você está com sua Bíblia aberta e eu com a minha aqui, que nós temos a mente transformada, e quem tem mente transformada entende as coisas do Espírito Santo. Quem está entendendo isso vai dizendo glória e aleluia. Quem tem mente transformada vai entender muito bem qual é a boa, perfeita e maravilhosa vontade de Deus para a minha vida. Põe a mão agora no teu peito e fala assim: Deus, não só esta noite, mas esta noite e até o último dia de vida que terei na face da terra, fala assim: Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Oh, coisa linda e maravilhosa saber que Deus tem um plano maravilhoso, porque Ele está dizendo aqui que a vontade de Deus, ela é o que? Perfeita, agradável, ela é boa para a vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, depois de ter falado, olha, andem com a mente transformada para entender as coisas de Deus, e ele começa a falar agora referindo a ele: mas eu, pela graça que o Senhor me deu para estar no meio de vós, não é? Que nós possamos buscar, não tentar entender mais do que convém a nós. E ele diz assim: olha, todos nós que temos a mente transformada somos um corpo, e este corpo que nós que temos a mente transformada somos um corpo chamado a igreja. Nós temos diferentes funções dentro deste corpo. Irmãos, olha aqui para mim agora. Esta mão é igual a este pé ou a este pé? Quem pode dizer um não comigo, diga não. Não é igual. Nem tampouco o meu pescoço torna-se igual à minha coxa. Cada parte do meu corpo que o apóstolo Paulo usa, o corpo humano, para poder trazer um exemplo, a comparação do que é a igreja, do que nós somos individualmente, mas coletivamente juntos, ele traz esta comparação para nós podermos de uma maneira muito mais fácil entender qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Eu louvo a Deus nesta noite que ninguém aqui é igual a ninguém, mas se nós pegarmos cada um de nós e começarmos a montar o corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e fazer com que ele, que é o cabeça Jesus Cristo, seja colocado no lugar do corpo, que é a igreja, que é a casa dele, nós que estamos aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai dar o comando e o corpo vai andar perfeito, vai fazer as coisas que ele quer e vai glorificar o nome dele, e vai crescer, não vai continuar desnutrido, pequeno, raquítico, mas o corpo é a tendência de todo ser humano, gerado no ventre, vem nascer, e ele precisa desenvolver nas etapas de crescimento e de desenvolvimento, não só corporal, nós precisamos desenvolver também mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, em todas as áreas precisamos desenvolver. E nesta noite eu quero profetizar sobre esta igreja, que é o corpo de Cristo. Esta igreja vai continuar crescendo numericamente, intelectualmente, espiritualmente, porque Cristo Jesus é o cabeça e o centro que comanda essa igreja que está em mistério para a glória do seu nome. Eu creio nisso e glorifico ele também, dizendo glória a Deus e também um aleluia. Paulo quis fazer esta comparação e fazer entender que nós, aqui olha o versículo de número 5, somos membros uns dos outros. Há uma cooperação mútua. Eu ajudo você, você me ajuda, você ajuda o outro irmão te ajuda. Nunca paramos com este sincronismo de ajuda, porque quando a mão tentar se rebelar, sabe, a única coisa que vai acontecer, ela não terá mais condição de permanecer nesse corpo. Por isso que há a abortagem de muitas pessoas na casa do Senhor, porque ela não quer andar na funcionalidade
do comando da cabeça e não entende qual é a função dentro da igreja. Ninguém é igual a ninguém. Uns Deus usa para pregar, outros Deus usa para evangelizar, outros Deus usa para limpar, outros Deus usa na oração, outros Deus usa para ensinar, outros Deus usa para fazer comida para homeless, outros Deus usa para visitar e tantas outras funções dentro da casa de Deus. E quando ajunta todos estes dons e talentos, só o Senhor é glorificado e a igreja permanece avante, feliz e triunfante, para a glória e para a honra de Jesus Cristo, que continua fazendo a obra no meio de nós. Paulo veio trazer isso. Somos membros uns dos outros. 6. Mas, olha aí, temos diferentes dons. E aqui começa a minha mensagem, porque do versículo 3 ao versículo de número 8, Paulo, principalmente do 6 ao 8, ele vem trazer uma recomendação falando de dons. No original, essa palavra dom, que é a mesma coisa de atos, que é a mesma coisa de ação, que tem a ver com dons relacionados ao Espírito Santo, é a palavra carisma. Nós usamos muito essa palavra grega chamada carisma ou carismata, que é a manifestação dos dons, não é? Carisma, fulano é carismático, como não é? Ele demonstra uma atitude de carisma, porque isso tem a ver com os dons, a função dos dons, a ação dos dons, a maneira pelo qual os dons pelo Espírito Santo agem no meio, no seio e através de cada um de nós que somos a igreja do Senhor. E Paulo vem dando uma recomendação falando: olha, somos membros diferentes, temos funções diferentes, mas segundo a graça que nos é dada. Ou seja, Paulo está dizendo, a mão, ela não é maior do que o pé não é maior do que o pescoço, nem tampouco maior do que o peito. Nada ou nenhuma das partes do corpo que o dom se manifesta é maior do que a outra, porque cada uma vai ser despertado para agir e para corresponder com a função pelo qual é colocada para ela, para essa pessoa, para que ela execute na casa de Deus. Por isso, irmão, que na nossa vida venha ser riscado a palavra ciúme. Não precisamos ter ciúme de ninguém, não precisamos achar que o irmão é melhor do que nós, que nós somos melhor do que o irmão. Sabe por quê? Porque cada um, o Espírito Santo usará conforme a necessidade do corpo de Cristo. Deus vai te usar, e eu tenho plena certeza que se você compreender qual é o seu papel aqui dentro da casa do Senhor, o carisma ou o dom do Espírito Santo se manifestará na tua vida através de você, e o nome de Jesus vai ser sempre glorificado através da sua vida. Paulo começa a dizer o seguinte: vai ser dado, versículo 6, segundo a medida da fé. Se é, aí ele começa a dizer, existe uma outra classificação que nós não queremos falar aqui, que aí começa a ser estudo, vamos ficar a noite toda. Lá no capítulo 12 aos Coríntios, 1 Coríntios 12, precisa de abrir. Lá também vai dar uma lista de dons espirituais. Aqui também são dons. Aqui são dons. Ele fala, o dom não é se é ministério, que esta pessoa ministre. Se é ensino, que ela haja dedicação para ensinar. São também dons aqui, que está falando de dons de serviço. Se exortar, que seja o dom de exortar. Se é repartir, que ele faça com liberalidade. Se é presidir, que ele presida com cuidado. Se exercer misericórdia, que ele faça este ministério, exerça esse dom com muita alegria. Então o apóstolo Paulo começa a colocar a questão dos dons, que existem outros também, que lá no capítulo 12 aos Coríntios também vamos falar, que os dons se manifestam também com o quê? Dons de milagre, dons de cura, dons de quê? Falar em línguas, dons de falar em muitas línguas, dons de interpretação, não é? De espíritos. Lá vai dar uma lista também no capítulo 12 aos Coríntios da manifestação deste carisma, destes dons na vida nossa e no meio da igreja. Mas, queridos e amados irmãos, quando é relacionado aos dons aqui, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque o apóstolo Paulo, escuta bem, do versículo 9 em diante, até onde eu parei, 12,
e mais um pouquinho para frente, mas eu quis parar no 12, o apóstolo Paulo vai tratar também de um outro assunto, que para você pode falar: pastor, o senhor está falando de dons, de exercer ministério, de curar, de profetizar, o senhor está falando dos dons do Espírito Santo, e agora parece que o senhor vai falar de uma coisa completamente alheia. Não, tem tudo a ver, parece ser até diferente, mas tem tudo a ver com a vida daqueles que exercem os dons do Espírito Santo, através do Espírito Santo na vida dele. O apóstolo Paulo começa então a falar de algo importante, e ele fala assim: olha, vocês que exercem os dons, vocês precisam de voltar para as questões também relacionadas às vossas ações. O amor que vocês têm no coração não pode ser fingido. Vocês precisam aborrecer o mal, e vocês precisam apegar ao bem. Vocês precisam amar, não é? Com sinceridade, cordialmente, quer dizer com sinceridade, sem fingimento. Por quê? Porque os irmãos precisam ser honrados. Você honra ele e ele te honra. É uma troca mútua, não uma troca que é empurrada, não uma troca que é feita assim, não é com o coração amargo, feito porque alguém está falando: você precisa de amar, você precisa de amar. Se vai permanecer na igreja, ame, não. Mas você ama porque você sabe que é naturalmente por uma obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Então você ama porque o Espírito Santo já te fez sentir o amor glorioso e maravilhoso do Senhor na sua vida. Você ama, e daqui a pouco é uma troca, é a semente, irmão. Você semeia amor, você não vai colher ódio, porque a Bíblia nos mostra sobre a lei da semeadura. Plantou, jogou na vida de alguém, lançou o amor, você vai colher amor, como está dizendo aqui. Se você lançar o amor, ser fraternal, ser sincero, demonstrando amor, ele vai sentir constrangido, humilhado, o coração aquebrantado, para te amar também com essa mesma intensidade. Paulo então vem e diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, sempre vigilante, sempre exercendo as coisas que o Espírito Santo coloca para vocês exercerem, mas sede também fervorosos no Espírito, ou seja, seguindo ao Senhor. Nunca deixe apagar o fervor, a ação do Espírito Santo na vida de vocês. E ele ainda coloca o seguinte: olha, em todas as circunstâncias vocês precisam se alegrar, porque isso é uma essência dentro de vocês. Vocês precisam ser pacientes no momento da tribulação. E para terminar ele fala: em todos os momentos perseverem orando. Estou desanimado, vou perseverar orando, porque a oração vai me fortalecer, vai abrir as portas para mim, e eu vou ver maravilhas da parte de Deus na minha vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, escuta bem, o apóstolo Paulo, do versículo 9 em diante, não está falando de dons. O apóstolo Paulo não está falando do carisma, do ato do dom espiritual movido pelo Espírito Santo na sua e na minha vida. O apóstolo Paulo agora, ele trata de algo muito mais profundo, que o Espírito Santo também está relacionado, chamado caráter. Temos uma escolha aqui nesta noite a fazer. A escolha é a seguinte: nós precisamos entender, escolher ter carisma ou caráter. Você precisa escolher ser cheio do Espírito Santo para manifestar o carisma do Espírito Santo, que é os dons, ou você precisa se encher e tomar uma postura de alguém que tem caráter. Escuta bem o que significa esta palavra carisma. Eu quero ler para você. Carisma está ligado, escuta bem, à forma da pessoa ser em público, e não na escolha de caráter e de seus valores. Caráter não tem nada a ver com carisma, mas precisa estar o carisma ligada ao caráter. Eu fui para também o sentido chamado laico da palavra
carisma. Essa palavra é utilizada, escuta isso, para definir a influência e a admiração por alguma pessoa, notadamente marcada pela tentativa de criar simpatia e agradar a maioria. A pessoa que tem o carisma, escuta bem, ela tem uma entonação de voz que contagia as pessoas, a maneira de olhar, a maneira de se gesticular, a maneira de se portar, de trabalhar. Aparentemente, quem é carismático, quem tem um carisma, parece que é uma pessoa super sincera, mas é só uma aparência. Quem tem um carisma, parece que a pessoa, ela é uma pessoa mais justa do mundo, ela parece que tem uma aparência de santa, ela parece realmente com aquele cristão que a Bíblia sempre está colocando para nós, como ele deve se portar segundo as Sagradas Escrituras. Ou seja, quando ele se porta, é muito bom, escuta bem, abre um parênteses, dizer que quem expõe, quem está aqui na frente, quem canta, quem louva, quem está à frente, expondo a palavra, fazendo um teatro, ele precisa de ser carismático, com certeza. Ele precisa de saber colocar as palavras, gesticular, colocar o sentido, as frases nas conotações corretas, para todos poderem entender. Mas carisma, querido, é algo completamente diferente de caráter. Escuta bem, pessoas que eu gostaria de dizer para vocês que foram carismáticas com o público. Você pode até ficar, não é, admirável, mas essa pessoa que eu vou dizer aqui a você, ele foi super carismático com a população pelo qual ele comandou e quase, não é, tomou conta do mundo inteiro. Adolf Hitler era um homem carismático. Outro homem carismático, ativista indiano, chama-se Mahatma Gandhi, era carismático. Centenas e centenas de pessoas, por causa do carisma dele, da maneira dele se portar, ele atraiu estas pessoas. E por último, o chamado que ficou marcado na história, nos Estados Unidos da América, o presidente americano, né, chamado John F. Kennedy. Ele foi super carismático, é lembrado até o dia de hoje. A história deste homem, que foi uma história curta, ainda é lembrada por causa da sua maneira carismática de se colocar diante da população brasileira, desculpa, americana, não é? O carismático, escuta bem, ele é a imagem de alguém que está cheio de dons, cheio de talentos, exercendo funções ministeriais, governamentais super importantes. Escuta bem algo que eu vou dizer a vocês: os dons sem o fruto, o carisma sem o caráter, é como se fosse um pneu murcho que vai passando vagarosamente no decorrer que ele vai trabalhando o pneu, e daqui a pouco ele cai no lapso. E aí a pessoa que está dirigindo o carro vai perceber que alguma coisa aconteceu de errado, porque foi de uma maneira tão sutil. Os dons, volto a dizer, sem o fruto do Espírito, assim como o carisma sem o caráter, é como um pneu murcho, furado, que vai vagarosamente até chegar ao lapso da sua função. Acaba a função, porque carisma sem caráter não funciona. Mas o que é o caráter? Versículo 9 ao 12. O que é o caráter? Na psicologia é sinônimo de personalidade. É o conjunto, irmãos, de características da maneira nossa de agir. O caráter tem a ver com a maneira que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos. Irmãos, escuta bem esta palavra que eu vou dizer a vocês. Uma pessoa cheia de caráter não se conquista numa oração fervorosa, num culto qualquer. Uma pessoa de caráter não se conquista pela maneira com que ela se porta diante das pessoas. Caráter é completamente diferente de carisma. Caráter, querido, está relacionado com a maneira que nós agimos.
Caráter não tem duas agendas. Você não tem duas agendas. Fez uma agenda com o irmão, tal hora eu vou estar lá. Você não tem duas agendas. De ligar para aquela pessoa e falar, não dá mais. Por quê? Porque você não sabe cumprir com o seu compromisso. Quem tem caráter é uma só palavra. Sim, sim, não, não. Ele falou, ele precisa ainda que doa nele, que ele tenha que adiar todos os compromissos. Mas ele é uma pessoa de palavra, porque a sua ação está dentro do seu ser. E isso é importante para demonstrar para as pessoas que não só o que ela fala, que não só o que ela escreve, que não só o que ela trata no telefone, mas as ações dela são fiéis, são verdadeiras e são transparentes. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus nesta noite, aleluia. Olha o que a palavra de Deus vai nos falar sobre a questão do caráter. 1 Timóteo 4, de 1 a 12. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a sua própria consciência. Agora você pode me perguntar, a escolha é nossa, pastor, como que eu adquiro caráter? Irmãos, caráter não é só vir ao culto que você vai adquirir caráter. Palavra caráter, eu estava escutando uma mensagem falando um pouquinho de caráter. Caráter tem a ver com integridade. Caráter tem a ver com algo que está estático, parado. É como se fosse você preparar uma massa de concreto e ela está mole, mas o passar do tempo ela torna-se dura. Caráter é como se fosse uma massa de cimento dura, imóvel, estática, que não se move, íntegro. Isso é caráter. Isto é a demonstração transparente do que significa caráter. Então o caráter ele não se adquire no culto, numa vigília, numa oração fervorosa, em palavras que não são cumpridas. Mas caráter, escuta bem, tem a ver muito com a luz. Porque aquele que quer adquirir caráter, que quer viver uma vida de caráter, vai passar por circunstâncias na vida que vão pressionar ele, que vão colocar ele em um momento de tensão, de pressão. Irmão, na minha vida, com a minha família, eu já passei por situações ministeriais, situações que provaram o meu caráter, que provaram a minha integridade, que provaram a minha firmeza, está de pé, está compromissado com o Senhor. E eu louvo o nome do Senhor, que só veio demonstrar e trazer crescimento para a minha vida, para a vida da minha família. Agora imagina, se eu fosse só uma pessoa debaixo de uma emoção de dor espiritual, de uma emoção de falar bem, de expor bem a palavra, carismático, e se o meu caráter fosse totalmente distorcido, o que aconteceria? A primeira prova iria revelar quem realmente eu sou. A pergunta que o Senhor nos faz através dessa palavra: quem realmente nós somos aqui nesta noite? Quem realmente você é? A sua escolha é ser carismático ou ser uma pessoa de caráter. É isso que nós queremos transmitir nesta noite. 1 de João 1,6 vai nos falar que para adquirir caráter tem que andar na luz, porque aquele que quer ter comunhão com o dono da luz, chamado Jesus, e ser igual a ele, ele vai passar por provações, por lutas, mas vai demonstrar que a luz vai revelar, vai limpar ele, vai transformar ele. E quando ele for transformado, ele vai ser igual àquele que é luz, que não há treva no Senhor, e que a vida desta pessoa também será uma vida totalmente colocada à luz e vai brilhar para a glória do Senhor. 1 de João 1,6 está dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso aí é a pessoa falta de caráter. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão que uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós falamos assim: eu ando na luz, mas eu estou andando nas trevas, por falta de caráter, por não ter caráter na minha vida, o Senhor vai revelar em nós
que nós não temos comunhão com Ele, que não somos igual a Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai destacar uma coisa: Deus é um Deus de caráter. Ele disse assim, olha como é que Deus é um Deus de uma só palavra, como que Deus é Deus de caráter. A Bíblia fala que a expressão de Deus para com o seu povo, que está estampada na Bíblia, é essa. Ele diz assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente serei. Deus é um Deus de caráter, Deus é um Deus de palavra, e Ele quer que nós venhamos aprender que precisamos ter carisma, sim, que precisamos ter dom, sim, que precisamos exercer as coisas com muita alegria, com muita disponibilidade, sim, que precisamos nos preparar ministerialmente, dizendo, para fazer as coisas com excelência, sim, mas nós precisamos ter a transformação da nossa personalidade, do nosso ser. Se queremos ser como Deus, como Jesus, que é um Deus de caráter, precisamos buscar e pedir a Ele: prova a minha vida, vê dentro de mim se alguma coisa está errada, prova-me e transforma o meu caráter segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança, porque eu quero ser um homem, uma mulher de caráter para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia. Escuta isso: a igreja pode até crescer por causa dos talentos, mas não vão crescer em integridade, em justiça, em fidelidade e santidade. A igreja pode até crescer, irmão, por causa dos dons. A igreja pode até atrair muitas pessoas que têm o carisma, muitas pessoas que são usadas nos dons. A igreja pode até crescer. Uma igreja que tem um ministério de louvor brilhante, maravilhoso, que se desponta por causa do talento, pode atrair outros músicos, pode atrair o povão. Como existem muitas igrejas que o carro forte delas é o quê? É o louvor. Tem outras que o carro forte é a maneira com que o preletor, as pessoas que trazem a mensagem, transmitem de uma maneira clara, de uma maneira empolgante para os seus ouvintes, e as igrejas vão enchendo. Mas tem uma coisa: essas igrejas nunca vão provar desses atributos que eu disse para vocês. Ela não vai ser uma igreja que está crescendo com integridade, com justiça, com fidelidade e com santidade, porque fidelidade, santidade, integridade e justiça, isso faz parte do caráter, isso faz parte de pessoas transformadas, isso faz parte de pessoas que são a imagem e a semelhança iguais a Jesus. E a pergunta é: quem você realmente é? Qual é realmente a tua escolha? Você está escolhendo, quer escolher ser carismático, ter o carisma, ter os dons, ter o reteté, ter o mistério, ter a língua estranha, ter a profecia? Ou você prefere primeiramente ter o caráter ilibado, ter o caráter íntegro, ter o caráter de palavra, de ação verdadeira? Porque você nunca vai perceber Jesus prometendo alguma coisa para alguém, lançando uma palavra para alguém, não se cumprir. Tudo aquilo que Jesus falou: menina, levante, mulher, os teus pecados são perdoados, assentem-se todos, porque eu vos darei de comer e de beber. Jesus nunca deixou de cumprir aquilo que Ele prometeu. Falou, clamou ao Pai e demonstrou que Ele era um Deus, um homem também de caráter, e fazia maravilhas, e o povo caía na graça e cria que verdadeiramente Deus estava ali encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim também, irmãos, Deus está à procura e quer entender quem somos. Quem somos? Nós somos o quê? Pessoas cheias de carisma, ou nós queremos primeiramente? É claro que os dois juntos é maravilhoso. Não estou dizendo para você esquecer o carisma, a partir de hoje você ser formal, não é isso. Mas você precisa primeiro pedir a Deus que nos momentos de adversidade, problema, nos momentos de luta, porque aí na pressão, escuta bem, é no momento da tentação, é no momento que você vai ser provado nas áreas mais fracas da sua vida, que você vai mostrar que
que tem caráter ou não, que o teu caráter está sendo preparado. Quem quer ter caráter vai andar na luz como ele na luz está. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Termino a minha mensagem dizendo a vocês: quem desses dois personagens são mais fortes? Primeiro deles, qual é mais forte desses dois personagens? Primeiro se chama Sansão, e o segundo personagem é José no Egito. Qual desses dois personagens são o mais forte, ou é o mais forte? Sansão, escuta bem, olhando para ele, ele era um homem robusto, belo, forte, destruiu 300 homens de uma só vez com uma queixada de jumento. Ele venceu exércitos. Sansão, ele derrubou 2 colunas com a sua força no templo dos filisteus e matou aproximadamente mais de 3.000 homens. Já José, presta atenção, também era belo. José era de boa aparência. José era um físico normal, fisicamente normal como um jovem. Ele teve um sonho um dia e foi debochado, caluniado pelos seus irmãos que não acreditaram no seu sonho. Foi vendido para os mercadores ismaelitas como escravo, e ele foi para a casa de Potifar, porque Potifar era rico e comprou ele, e ali ficou servindo a Potifar como um dos seus escravos. Há uma grande diferença. Você aparentemente, humanamente, olhando para Sansão, você vai falar, dá na resposta para mim, que eu perguntei para você. A pergunta foi: qual desses dois representa o mais forte? Quais deles é o mais forte? Você vai falar humanamente: pastor, não tem nem como nós brigarmos aqui, o senhor vai perder de primeira. O mais forte é Sansão, ele é o mais forte, pastor. Sansão tinha trança, cabelo cresceu, foi nazireu. Sansão derrubava todo, vencia tudo, foi até juiz. Sansão é o mais forte. Mas eu vou provar para você, querido, que Sansão foi demitido e José foi aprovado, foi contratado por Deus para ser um homem de caráter, porque Sansão foi só um homem de carisma, um homem poderoso, cheio de unção, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Mas na hora que ele foi apertado na prova para demonstrar caráter, ele perdeu a batalha e demonstrou que só tinha carisma, mas caráter, que é o mais importante. Na hora da sua provação, da sua tentação, na hora do fogo passar você, na hora de você passar pelo fogo e demonstrar que você realmente é convertido, ele perdeu a batalha. Vamos voltar para lá, para a comparação. Sansão agiu com emoção, caiu nos braços de uma prostituta, retirou então as suas roupas e se deu aos braços da prostituta nu, não é? Se vendeu, se entregou pela emoção que ele sentia. Já José agiu com fé dentro da casa de Potifar, correu dos braços da mulher. Enquanto um jogava-se nos braços da mulher, o outro fez o quê? Correu dos braços da mulher, porque ele estava agindo com fé, estava agindo com caráter, estava agindo com comunhão com Deus, estava agindo mais pensando naquilo que ele era, porque Deus era na vida dele. Aleluia! Deixou a capa para trás e escapou da sedução dos braços de Dalila. Vamos falar mais um pouquinho dos dois. A comparação: Sansão, quando ele, meu irmão, caiu no braço de Dalila, perdeu a força, porque cortaram o cabelo dele, que era o ponto de contato da consagração dele como nazireu de Deus, como homem consagrado. Foi preso e serviu como escárnio. Começou a rodar uma roda como um animal, com a sua pouca força ainda, na frente de todos os seus adversários. Teve os seus olhos furados, ficou cego e por fim morreu no desabamento, quando ele por último pediu perdão a Deus. Mas ele puxou as 2 colunas e desabou todo o templo, matando todos, mais de 3.000 pessoas aproximadamente. Ele também morreu debaixo dos escombros. Sabe por quê? Porque ele era um homem de emoção. Ele era um homem que na hora da provação, da tentação, da sedução, da opressão, na hora do momento que ele deveria passar pela prova para ser aprovado, caráter aprovado, elevado, íntegro, ele cedeu à tentação e demonstrou
que caráter, ele não era um homem de caráter. Mas José, oh maravilha, eu quero ser como José, ainda que imperfeito, que Deus trabalhe na minha vida para ser como José. Foi preso no cárcere. Olhando para José, poderia você falar de novo: José, pastor, antes do senhor ter falado isso, eu ainda aposto todas as minhas fichas em Sansão, eu aposto todo o meu dinheiro em Sansão. Ele é campeão, pastor, que isso? José foi preso. Até aparentemente podemos falar, Sansão ainda está ganhando, mas ele foi lembrado, escuta bem, foi preso, vendido para a casa de quem? Potifar. Depois novamente, por não ter caído nos braços da mulher de Potifar, foi preso de novo. Mas lá dentro do cárcere, Deus tocou no coração do copeiro do rei, e quando o rei teve um sonho, ele se lembrou de José. José subiu até a casa do rei. Deus deu a interpretação do sonho do rei. E quando aconteceu 7 anos de seca e 7 anos de fartura, aonde José estava com um anel no dedo, José estava com a capa de governador, com um anel no dedo, com a sandália no dedo, assentado no segundo trono e na qualidade de governador. Sabe por quê? Porque José era um homem de caráter, um homem de fé, um homem transformado, que não se vendeu por nada e preferiu glorificar e adorar a Deus mesmo no momento da provação. Duas perguntas: qual é a sua escolha? Homem, mulher cheio de carisma, de poder, de unção, cheio do Espírito Santo, ou um homem e mulher com caráter ilibado, transformado, que na hora de realmente sermos tentados e provados, vamos demonstrar que Deus é na nossa vida. E a segunda pergunta é: quem realmente você é? Qual é realmente a sua postura diante de Deus? Não tem escape, irmãos. Não tem escape, sabe por quê? Porque Deus é exemplo de caráter. Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. O próprio Deus está mostrando para nós que Ele é Deus de palavra, que Ele é Deus de ação. Ele prometeu, vai cumprir, Ele vai fazer de tudo para demonstrar que o seu caráter é íntegro, que as suas ações estão ligadas com o seu caráter, com a sua essência. Nesta noite a palavra de Deus nos dá a recomendação para terminar. Colossenses 3, 5 e capítulo 3, 5 e 6 diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão, a lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O texto está nos dizendo para nós deixarmos, porque isso vai atrapalhar o nosso caráter. Isso vai nos trazer o inverso do caráter, que se chama mau caráter. O mau caráter, escuta bem, é isso que ele representa. Ele faz promessas, gesticula bem, entona bem, demonstra bem, parece que é o teu melhor amigo, mas quando você está no apuro, a pessoa que é mau caráter, ele não cumpre com as suas promessas. Ele não tem caráter para cumprir com as promessas, porque não está dentro dele a integridade. 1 Timóteo 6, 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Aleluia. Recomendação de Paulo para Timóteo é: Timóteo, foge do mau caráter. Foge de ser um homem denominado para as pessoas que é um líder sem caráter. Mas Timóteo, anda neste conselho, anda no fruto do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a constância, que é o amor, que é a fé, que é a justiça e a piedade. Timóteo, se você andar conforme o fruto que o Espírito Santo vai produzir, transformando a sua vida, lapidando o teu caráter, Timóteo, você será um homem aprovado. É isso que Paulo está dizendo. Nesta noite, o Espírito Santo está aqui dizendo a nós que não importa
qual é o tamanho, a imensidão da igreja. O que importa é a nossa individualidade com Deus, o nosso compromisso com Deus, a maneira com que nós temos de relacionamento com Deus e a maneira com que nós estamos abrindo para Ele transformar a nossa vida e lapidar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo Jesus. Volto a dizer, meu irmão, você vai ser tentado nas áreas mais fracas da sua vida. Jesus foi tentado quando estava com fome. Jesus foi tentado com o que os olhos podiam ver. Jesus foi tentado com a emoção de poder no coração. Mas em todas essas três tentações, Satanás não pegou a Jesus, não derrubou a Jesus, não o colocou como um vencido, derrotado e que cedeu à tentação. Por conseguinte, por contrário, Satanás foi vencido porque a palavra estava dentro de Jesus. Ele conhecia a palavra não só da letra, mas conhecia porque ele vivia a palavra. Ele é o verbo vivo encarnado de Deus. E nesta noite, quem habita em nós está querendo transformar cada dia a nossa vida. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, vida nova, vida transformada. Porque quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas do velho homem do mau caráter vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E agora, porque a palavra vai lapidando, vai limpando, vai queimando dentro de nós, nós somos e temos tudo novo na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nesta noite de fazer um apelo para nós terminarmos agora. Não vou estender mais a minha mensagem, porque eu sei que vocês são inteligentes, vocês têm a mente transformada, o Espírito está em vós, vocês já estão entendendo a mensagem. Quem está entendendo a mensagem aqui nesta noite? Aleluia. Mas algo nós precisamos de fazer aqui ainda nesta noite. Sabe o que é, irmãos? É trazer até esse altar alguma coisa que na nossa vida ainda não foi transformada, que está atrapalhando o nosso caráter de ser íntegro, que está atrapalhando do cimento seco, que não move, que é imóvel, que é estático na nossa vida permanecer. Que aquilo que você realmente quer que Deus seja, ainda não está da maneira que Deus quer que você seja. Então eu gostaria nesta noite, a maneira mais maravilhosa que nós podemos fazer, sabe o que? Eu não tenho poder de libertar vocês, nem vocês têm poder de libertar vocês mesmos. Quem concorda comigo, diga glória a Deus e amém, amém? Mas o Deus desta igreja tem poder de se nós fizermos algo aqui espiritual, vindo até o altar e colocando no altar. O altar é lugar de sacrifício. O altar é o lugar onde Deus recebe, sabe o que? Todo sacrifício que é colocado no altar. Altar, diz a Bíblia lá em Levíticos, diz que toda vez que era colocado os pedaços da oferenda, podia ser um cordeiro, podia ser um novilho, podia ser uma simples pombinha, mas quando era colocado ali, que se imolava, cortava os pedaços e tirava o sangue, depois aspergia o sangue, e aquele altar estava fervendo de fogo. Diz que quando subia aquela fumaça do holocausto que era feito ali no altar de holocausto, sabe o que acontecia? Todas as vezes que lá em Levítico fala de holocausto, de sacrifício, fala que holocausto para Deus é como um cheiro suave. Aleluia! Holocausto para Deus é como um cheiro suave. Você vai trazer algo, escuta bem, algo que aparentemente não tem um bom cheiro dentro de você, pecado, alguma falha, mas quando você colocar aqui, que vai ser queimado no altar de Deus pelo Espírito Santo, vai começar dentro de você a entrar um perfume da glória, da rosa de Saron, que é Jesus Cristo. Vai começar a transformar algo que não tem cheiro em algo cheiroso, porque aonde o Espírito Santo traz teu óleo, vai trazer um cheiro gostoso, um cheiro de cura, um cheiro de unção, um cheiro de transformação. E a minha pergunta para você é: você gostaria de colocar isto que tem atrapalhado o teu caráter, continuar cada dia sendo aprovado no altar de Deus, para que Deus hoje retire isso que está te atrapalhando e coloque dentro de você cada dia mais
a transformação da presença do Espírito Santo e a lapidação do seu caráter, vem até aqui à frente, se coloca de joelho aqui. Você que precisa mais de transformação, mais de Deus e menos de você, sai do seu lugar agora. Mais de Deus e menos de você, mais de Deus e menos de você. Todos nós temos áreas na nossa vida, não tem ninguém aqui que é perfeito 100%, até eu não sou perfeito 100%, tem áreas da minha vida